Convido você, meu irmão, minha irmã, para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, começando no primeiro versículo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado segundo João, o quarto evangelista, capítulo 6, primeiro versículo a seguir para a nossa reflexão na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia e o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa da Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar a tanta gente? Mas ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, Senhor, o que é isso para tanta gente? Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Glória a Deus, bom estarmos aqui nesta noite para a gente refletir na palavra do Senhor. Feliz por contemplar cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, para junto a gente meditar nessa palavra importante aqui. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais também, um prazer poder mais uma vez dirigir a palavra de Deus aí até a sua vida, que Deus venha te abençoar e você venha ser impactado aí pelo poder do Espírito Santo. O que você tem aí? É uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente responder aqui nessa noite, pensarmos aqui sobre este tema, responder essa pergunta, sair daqui hoje com a certeza de que Deus, Ele transforma situações, que Deus pega grandes e faz pequenos, e pega pequenos e faz grandes. Amém? Deus é poderoso, irmãos. Então a gente vai analisar aqui nessa noite mais um milagre extraordinário de Jesus. Gosto de falar sobre os milagres de Jesus, porque são feitos extraordinários, cada um mais bonito e mais maravilhoso do que o outro, né? Quando você vai lendo, você vai refletindo, analisando as situações que aconteciam, os contextos em que os milagres eram realizados, vai dando glória ao nome do Senhor, né? Jesus, ele vem de um contexto aqui de grandes milagres que estava realizando, dando instruções aos discípulos, falando com eles, ensinando ali várias coisas importantes para os discípulos, e de repente ele resolve levar os seus discípulos para um lugar deserto, a fim de que eles descansassem um pouco. Então Jesus ele está com os discípulos já em uma longa caminhada, e ele então resolve levar os discípulos a um lugar deserto para que eles pudessem descansar um pouco, porque não tinham nem tempo para comer. Segundo o evangelista Marcos, ele fala que os discípulos quase não tinham nem tempo para comer. Então Jesus, ele leva eles para um lugar deserto, ele leva os seus discípulos ali para descansar um pouquinho, e assim eles vão para o outro lado do mar da Galileia, para um monte. E eles tentam ficar um pouco fora da multidão, para que eles pudessem comer, descansar, quem sabe conversar, bater um papo, né? Papo de discípulo, de repente, eles queriam ali bater o papo, e não podia, porque estavam envolvidos ali com aquela grande multidão. Então eles vão para aquele lugar, só que acontece um fato aqui: a multidão percebe que Jesus e os discípulos estão indo para lá, eles veem o barquinho saindo, vê que Jesus e os discípulos estão no barco, e eles então fazem o quê? Vão atrás. Só que Jesus vai
pelo mar da Galileia, né, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, que é o mesmo lago, e a multidão vai a pé. Eles vão a pé pela margem, né, do lago, caminhando. Aquela multidão percebeu que eles tinham ido, então eles foram atrás de Jesus, andando ali. E interessante é que mesmo indo a pé, eles conseguem chegar primeiro do que Jesus e os discípulos. Porque eles vão no barquinho pensando, agora vamos chegar lá naquele local. Jesus fala, vamos chegar lá, vamos sentar um pouco, bater um papo, descansar, comer alguma coisa, né, dar aquela relaxada. E aí quando eles estão conversando, que eles acabam de atravessar, que olham para a praia, quem está lá? A multidão. A multidão está lá, já tinha chegado primeiro, já está ali antes, né, de Jesus e os discípulos chegarem. A multidão já havia chegado, e Jesus havia realizado ali muitos milagres, curas entre o povo, porque a multidão vai para lá e leva as pessoas doentes, e chega ali, Jesus olha para aquela multidão, tem pena deles e começa a curar as pessoas, começa a realizar milagre entre eles, fazer curas ali, curar enfermos, curar paralíticos, fazer grandes milagres entre o povo. Só que a Bíblia nos informa que aquele dia já era tarde, e aquela multidão tinha caminhado muito para chegar naquele lugar. Quem sabe já estavam cansados, famintos, querendo comer alguma coisa ali. Então os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, já é tarde, despede a multidão, manda eles ir embora, que eles passem algum comércio aí, compram alguma coisa para comer, eles vão para a casa deles para descansar e vão embora. Só que aí Jesus resolve dar mais uma lição para os discípulos, mais uma lição importante e maravilhosa que ele vai dar para os seus discípulos e também para aquela multidão que ali está. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre esta lição maravilhosa, importante, que Jesus vai dar para os seus discípulos naquele local. Olha para você ver, quando Jesus olha para aquela multidão, ele já sabia qual era o plano para alimentar aquela multidão. Jesus é onisciente, sim ou não? Então Jesus já sabia, o que eu vou fazer? Eu sei o que eu vou fazer, eu já tenho um plano aqui para alimentar essa multidão, alimentar esse povo, mas ele resolve testar o discípulo, né? Então Jesus, imagina que sempre muito bem humorado, pergunta para o discípulo Felipe, vem cá, como a gente vai fazer para alimentar esse povo? Que nós vamos dar para eles comerem? Né? Testando o discípulo ali, naquele momento ali, né? Jesus perguntando isso, vamos encontrar comida para todas essas pessoas. E a resposta do discípulo, irmãos, ela foi humanamente coerente. O discípulo não estava errado, ele deu uma resposta coerente. Jesus perguntou onde vamos encontrar comida para todas essas pessoas. Ele dá uma resposta humanamente coerente, dizendo assim, Senhor, nem 200 denários de pão seria suficiente para alimentar toda essa gente. Nem mesmo com 200 moedas de prata nós conseguiríamos comprar comida para alimentar toda essa multidão que está aqui, né? Na verdade, essa era a ideia mesmo, pois ali se tratava de uma multidão muito grande. Muitas pessoas estavam ali, haviam andado muito tempo, exaustas, né? Imagine que quando você está cansado, com fome, você quer comer, não diria bastante, mas quer comer bem, né? Imagina que é isso que está na mente do discípulo naquele momento, porque aquele povo estava ali cansado, com fome. Só que a gente vai olhar para cá e nós vamos pensar numa frase que diz assim, o pouco com Deus é muito. E essa frase, irmãos, ela é verdadeira, apesar de não ser um versículo bíblico, né? Mas é uma frase verdadeira, porque quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai entender isso, que o pouco com Deus é muito, que aquilo que nós pensamos que é muito pouco, Deus vai provar para a gente que Ele pode fazer grandes coisas maravilhosas. Quando você lê esse texto aqui no evangelista Marcos, Jesus faz a pergunta assim aos discípulos, quantos pães vocês têm aí? Quantos pães? O que é que vocês têm aí com vocês? Quantos pães tendes? É assim que Deus gosta de trabalhar. Deus, Ele gosta de pegar do
improvável, do impossível e fazer algo extraordinário. Amém? Ele não gosta de trabalhar com aquela abundância para dizer que da abundância fez abundância. Não, ele do impossível, do improvável, ele faz uma realidade possível. Então, de repente, vem outro discípulo chamado André, né? E fala assim: Senhor, tem ali um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, para tanta gente? Fica imaginando, irmãos, os discípulos aqui, ali, os auxiliares de Jesus, que estão naquele momento ali, eles estão trabalhando junto com Jesus, mas eles estão olhando para as possibilidades humanas. Ele tem 5 pãezinhos de cevada e ele tem 2 peixinhos, mas o que é isso? Eu imagino que aquilo deveria ser o lanchinho do menino, né? Quando ele sai de casa para ir fazer a sua caminhada, o seu passeio, diz: eu vou junto com a multidão onde está Jesus. Sua mãe fala assim: então espera aí, meu filho, vou colocar um lanchinho aqui na sua mochila e você leva para não ficar com fome. Aí quando tiver com fome, você pega o seu pãozinho, seu peixinho e você come, para você não ficar com fome. Imagine que era o lanchinho do menino que estava ali naquele momento. E aí André chega e fala para o menino assim: menino, me dá aqui o seu lanchinho que o mestre precisa dele. Glória a Deus. Eu imagino que o menino falou assim, pensou, talvez: lá se vai o meu lanchinho que minha mãe preparou para mim. Lá se vai o lanchinho que minha mãe colocou da minha mochila, está indo embora. Só que tem uma coisa certa, queridas e queridos: quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, quando a gente pega aquilo que nós temos e nós colocamos na mão de Deus, o pequeno vira gigante. Quando a gente coloca aquilo que a gente tem na mão de Deus, o fraco vira invencível. Quando a gente pega e coloca na mão de Deus, as coisas maravilhosas acontecem, porque o pouco alimenta multidões. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nós cremos nisso, irmãos. A primeira coisa que Jesus faz quando recebe ali os pães e peixinhos, ele manda o povo se assentar. Fala: olha, discípulos, vai lá e manda o povo assentar. Coisa importante. Para a gente ver milagres e maravilhas de Deus, é preciso obedecer à voz de Deus. Sabe, às vezes a gente quer ver milagres, quer ver maravilhas, quer ver coisas extraordinárias, mas não queremos obedecer. E aí, quando Jesus manda eles sentarem, diz que eles se assentam ali, eles obedecem à voz de Deus, se assentam naquele lugar, e eram quase 5.000 homens. Você já parou para imaginar? Eu tentei fazer uma equação aqui, mas eu quase que me perdi, porque era assim, 5 para 5.000. Aí se você dividir isso, vai dar 1 milésimo de pão para cada pessoa. Você pensou nisso? Se você dividir 5 para 5.000, que já não dá, é impossível quase cortar, não tem como cortar essas fatias para você dividir aí. Então seria 1 milésimo de pão para cada pessoa. E os peixes eu não fiz nem a equação, que era só 2, para 1.000, para 5.000, Então você começa a imaginar aqui, que Jesus, ele pega aquele pão na mão dele. Primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus por aquela porção, entrega para os discípulos e fala assim: distribuam para o povo. Eles olharam assim dentro do cesto, assim, lá no fundo, 5 pães, desculpa o português errado aí, e 2 peixinhos, Eles olham no fundo daquele cesto ali, e eles têm ali 5 pães e 2 peixinhos. Quem sabe eles pensam assim: isso é o cúmulo da insuficiência, se é que existe essa palavra, cúmulo da insuficiência. Pode ter pensado isso, mas parece uma coisa assim, parece que não foi extraordinário, porque eles pegam aquele cesto com um pouquinho de pão, com os peixinhos, começam a distribuir, e as pessoas começam a pegar pão e começam a comer. E quanto mais eles pegam pão, mais pão tem no cesto. E quanto mais pega peixe, mais peixe tem no cesto. E quanto mais eles comem, mais vai aparecendo, porque é o milagre da multiplicação, irmãos. Glória a Deus, é Deus trabalhando aqui dessa maneira. Quanto mais eles vão comendo, mais vai aparecendo dentro daquele cesto, e os discípulos já estão maravilhados, porque não acaba o pão, não acaba o peixe, os cestos estão ficando cheios, e as pessoas estão comendo, estão felizes.
Porque comer traz alegria, né? Eles estão comendo, estão felizes ali naquele momento. E aí, dado momento, eles falam assim: não consigo comer mais. Sabe aquela hora que você fala: chega, não cabe mais. A irmã vem lá com aquela bandeja de cachorro quente, né? De tortas, fala: não cabe mais, irmã, chega, não quero mais. É o que aconteceu, eles estavam fartos. O texto diz que eles se fartaram ali, e aí Jesus fala assim: agora vocês pegam e recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha o cuidado de Deus. Recolham os pedaços para que nada se perca. Eles começam a recolher, e diz o texto que eles recolhem 12 cestos cheios de pedaços de pão. Dá glória a Deus, igreja, porque isso é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa, isso é coisa grandiosa de Deus. 12 cestos. Parece que era um cesto para cada apóstolo, né? Sabe quando chega o final da festa assim, aí você fala assim: diaconisa Marta, eu trouxe a vasilhinha aqui para levar um pouco desse arroz aí. Todo mundo gosta de levar um pouquinho de comida no final da festa, porque sempre sobra, né? Então sobraram 12 cestos ali, cheios de pão, de pedaços de pão naquele momento. O grande milagre da multiplicação dos pães e peixes foi algo maravilhoso. As pessoas que estavam ali, elas começam a ficar tão maravilhadas, que elas começam a dizer assim: de fato, este é o profeta que havia de vir. Esse é o profeta, mas eles não sabiam que ele era o Cristo, né? Esse é o Cristo, é o Deus Todo-Poderoso que havia de vir ao mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim, irmãs e irmãos, nós podemos concluir essa mensagem, podemos ir para a finalização aqui, entendendo que nós podemos confiar em Deus. Deus é confiável. Deus é alguém que você pode confiar nele, entregar tudo nas mãos dele, na certeza de que muito mais virá para você. O apóstolo Paulo diz que é muito além do que nós pedimos ou que nós pensamos. Que o nosso Deus faz coisas grandiosas, sabe? Talvez tenha pessoas que ganham 10 mil reais por mês, mas vivem endividado. E tem outros que ganham salário mínimo e vivem feliz. Já pensou nisso? Tem gente que ganha muito e vive endividado, com problema. Outro ganha pouquinho, vive feliz, paga as contas, cuida da família, né? Porque o pouco com Deus é muito. Porque quando a gente coloca na mão de Deus, Ele multiplica, irmãos. Não podemos jamais desprezar o pouco que Deus nos dá. Se Deus te deu um pouco, aproveite esse pouco. Não despreze, porque tudo aquilo que Deus nos dá é bom, né? Porque, olha só, quem tinha um bocado de farinha, viu maravilhas. Quem tinha somente uma botija de azeite, viu a sua dignidade voltar e salvar a sua família. Tinha só um pouco, achava que ia morrer, a vida acabou, ia perder os filhos. Daqui a pouco Deus começa a trabalhar, e o profeta chega, e Deus vai usando, e vai abençoando, e as coisas grandes vão acontecendo. E você? O que você tem aí? O que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua empresa? O que é que você tem? Quando a gente multiplica 0 por 0, o resultado é 0. Se disser eu não tenho nada, então não vai ter nada. Mas se você tiver um pouquinho, sabe, aquela fé do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, Jesus diz que vai fazer milagres extraordinários. Amém? É isso que ele está dizendo aqui, que quando multiplicamos por alguma coisa, um número por outro valor, nós vamos ter um resultado favorável. Do nada, Deus pode criar, sim. Pode, e Ele já criou, Ele já provou que Ele pode criar, mas Ele quer ouvir de você. E se Ele quisesse, Ele poderia fazer naquele lugar, brotar pão do chão, sim ou não? Ele poderia fazer nascer pão nas árvores naquela hora, sim ou não? Ele poderia fazer chover pão do céu, porque já fez lá no deserto, sim ou não? Glória a Deus. Mas Ele queria provar para a gente
que Ele pode multiplicar aquilo que nós temos, que Ele pode fazer do pouco grandes coisas maravilhosas e extraordinárias. Ele trabalhou a partir do que aquelas pessoas tinham ali naquele momento. Ele trabalhou do pouco que parecia insuficiente, e de fato o era, humanamente falando. Mas quando Deus entra em ação, irmãos, todas as expectativas humanas, a ciência, a tecnologia, tudo isso cai por terra, porque Deus é o Deus do improvável, o Deus do impossível, o Deus que fala: eu levanto e eu derrubo quando eu quero. Amém? Então que te creia em Deus, acredite nele, que o milagre da multiplicação é grande. Você é do louvor? Pode vir, por favor, para nós cantarmos um cântico aqui. Adoramos a Deus nesta noite com louvor, que tem tudo a ver com essa mensagem que nós falamos. E mostrar para a gente que talvez você que se sente pequenininho, você que se sente fraco, você que pensa: ah não, eu sou um dos menores aqui, é você que Deus quer usar para fazer grandes coisas. Quem sabe é através de você que Deus vai ganhar almas para o reino dele. É através de você que Deus vai alimentar pessoas. Quando você pensar que você não pode, Deus vai fazer mais do que você imagina, ou até mesmo do que você pede, porque o nosso Deus, Ele é extraordinário, e os seus milagres são indizíveis entre as pessoas. Muita gente não consegue entender o que Deus faz, mas nós conseguimos, porque somos servos dEle, confiamos nele e sabemos que Ele é Deus de milagres. Amém?